Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Michelle Nassi, especialista em Direito Tributário, e esse é mais um vídeo para esse quadro intitulado Dicas Tributárias. Hoje nós vamos ver alguns conceitos que já aprendemos nas dicas anteriores sob um enfoque mais prático, através dos 3 últimos boletins de arrecadação disponibilizados pela Cefaz Ceará, tá bom? Esses relatórios são muito ricos, estão todos aqui embaixo disponíveis para download, inclusive junto com a própria apresentação, que vai ficar disponível em PDF, tá certo? E vai ser bem interessante para a gente de fato ver na prática aqueles conceitos de estruturação de receitas dos entes, né, as receitas tributárias próprias e as repartições constitucionais, e para a gente ver os impactos na arrecadação do ICMS, principalmente nesse período de Covid, tá certo? Eu vou fazer aqui o compartilhamento de tela. Bom, pessoal, essa é a apresentação que eu preparei para o vídeo de hoje, tá? Por meio dela a gente vai poder auferir essas receitas aqui do estado do Ceará, para a gente ver aqueles conceitos que nós aprendemos na teoria, né, da estruturação das receitas dos entes, que são subdivididos entre receitas próprias e repartições constitucionais. Nós vimos tanto as diretas como as indiretas, tá certo? E através dessa análise, dessas receitas, nós vamos poder ver um pouco da performance, ou seja, como elas se comportaram durante esse período de pandemia, tá certo? É muito importante que a gente perceba o seguinte: aqui no âmbito do estado do Ceará, em termos de receitas próprias, tá? O braço direito dele é o ICMS. E em termos de transferências constitucionais, é o Fundo de Participação dos Estados. Esses são, assim, o carro-chefe, o peso maior mesmo nessas duas arrecadações, ou seja, nessas duas fontes de receita, tá certo? Como a gente viu aquelas classificações doutrinárias, aqui a gente tem a discriminação por competência e nas transferências, ou seja, nas repartições, a discriminação por produtos, né? Mas isso é só para a gente relembrar alguns conceitos já vistos, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui pelos dados. Todos esses dados estão disponibilizados nos PDFs da Cefaz Ceará, tá certo? Esses boletins de arrecadação são muito fáceis de entender, são muito ilustrativos, vocês vão conseguir ler, são pequenos inclusive, tá? Assim, são enxutos, vocês vão conseguir entender numa boa, e para quem quiser ver mais detalhes, tá? Eles são super acessíveis, como eu disse. Nesse mês de abril, eu vou falar de algumas características estruturais, para nos meses de maio e junho, né, que são os subsequentes, a gente só olhar mais para os números, tá certo? Para não ficar cansativo. Primeiramente, aqui no mês de abril, o que é que a gente percebe? Nessa fatia aqui da arrecadação total do ente do estado do Ceará, a gente tem 62% em receitas próprias. Aqui estão os tributos, né, como a gente já viu nas aulas anteriores. Nesses 38% estão as transferências constitucionais, tá certo? Quando a gente olha para a arrecadação de abril de 2020, compara com a arrecadação de abril de 2019, que ou seja, foi quando aqui a pandemia estourou, nós tivemos uma queda de 19,46%, né? Para um ente estadual, principalmente, é uma perda de arrecadação extremamente significativa, né? Sem dúvidas. Quando a gente vai olhar para esse quadro, tá? Ele é um quadro que ele não tem arrecadações assim consolidadas. Ele é a arrecadação apenas do mês de abril, tá? Existem outros quadros que já têm elas trimestral, enfim. Nesse aqui dos impostos é bem legal porque ela concentra para o mês de referência, que no caso é o mês de abril. Quando a gente olha a participação do ICMS na arrecadação das receitas próprias, a gente vê quase 89%. Ou seja, dessa fatia aqui do bolo, o ICMS representa quase 90% aí arredondando, né? Por isso que eu disse que ele é o braço direito. E em abril desse ano, a gente teve uma queda de quase 26% só do ICMS, tá? Aqui embaixo a gente tem os números para quem quiser ter uma noção, tá?
O IPVA representa 10%, e as demais receitas, gente, vocês podem ver que elas são bem simbólicas, não chegam nem a 1%, tá? Essa sigla que está aqui quer dizer Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, que inclusive teve uma lei aqui no estado do Ceará que suspendeu o pagamento para esse fundo até dezembro, salvo engano, tá? Devido à pandemia. Outra coisa super bacana, gente, é que assim, eles fizeram esse mapinha, eles têm para todos os meses. Eu realmente só trouxe para o mês de abril, mas quem quiser pode consultar os relatórios e vai ver esse ICMS por segmento, tá? Você pode ver que todos os segmentos caíram a arrecadação, tá? Inclusive, ao final dessa apresentação, eu disponibilizei uma tabela com todas as alíquotas aqui do ICMS do estado do Ceará, tá? Já colocando o FECOP, tá? Que é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, para quem quiser se aprofundar, para fazer provas, enfim. Ele está super explicado, inclusive tem até o percentual que cada mercadoria, bem ou mercadoria, vai ter que disponibilizar para o FECOP, tá certo? Então, voltando para cá, a gente vê uma queda no combustível muito brusca, assim como na indústria, no atacado, e para os demais, né? Como a gente sabe que o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços, que também abrange os serviços, né, de transporte interestadual e intermunicipal, de telecomunicação, tá? O único que teve aumento foi a energia elétrica, né? Acredito por quê? Porque a maior parte da população ter ficado em casa durante esses meses, né? Quando a gente vem para as transferências constitucionais, a gente já se depara com esse quadro que ele é acumulado. Foi isso que eu expliquei no quadro anterior, né? Que quando a gente vai para os impostos, é somente para aquele mês de referência. Já quando a gente vem para as transferências, ele é acumulado de janeiro a abril, tá? Os fundos de participação dos estados aqui, ó, que o Ceará recebe, representa 98,4%, ou seja, desse bolo aqui, gente, ele é praticamente tudo, tá? Tá aí a grande representatividade e importância dele, certo? No mês de abril, ele já teve essa queda de 2,49%, tá? A gente tem aqui aquele repasse da CID, que a gente viu, né? Do financiamento dos programas de infraestrutura, que vai repassar 29% para os estados, tá aqui o valor dela, tá? Aqui, como a gente também viu do IPI, né? Aquele fundo de compensação, a desoneração das exportações, né, que os estados vão receber 10% proporcionalmente às exportações dos produtos industrializados. Aqui também, ó, tá o percentual de participação, que também houve queda, assim como a CID, tá? O único que não houve foi essa participação dos royalties. Quando a gente entra para o mês de maio, a gente percebe uma divisão quase que igual, né, entre as receitas próprias, né, a fatia aqui do bolo das receitas próprias e das transferências constitucionais, certo? O mês de maio, realmente, até o prezado momento, ele foi o mais drástico de todos, né? Ele teve uma queda de 45,23%, realmente foi, assim, o pior mês em termos de arrecadação de receitas, tá? Inclusive, eu até coloquei aqui embaixo, ó, só pra gente comparar com abril e maio, tá? E quando a gente adentra, pra gente ver a queda aqui, de fato, do ICMS, a gente vê que ela foi bem maior. A gente tinha saído de uma queda de quase 26%, né, no mês de abril, para entrar nessa daqui de quase 39% no mês de maio, tá? Ou seja, foi muito representativo, sem dúvidas, tá? Um prejuízo muito grande aqui para o estado do Ceará, como eu tenho certeza que nos outros estados deve ter se comportado da mesma forma, né? O fundo de participação dos estados também aumentou essa perda com 7,22%, tá? A gente saiu de 2,49% do mês anterior, ou seja, no mês de abril, e deu uma aumentada boa aqui, 7,22%, certo? Até chegarmos aqui em junho. Junho é o último mês que tem boletim disponibilizado, tá? Por isso que eu não coloquei julho. Aqui, gente, aconteceram alguns fenômenos super interessantes. Primeiro, a gente vê que a fatia das receitas próprias aumentou bastante. E ela aumentou bastante por conta de alguns repasses extraordinários que o estado do Ceará recebeu
da União como forma de ajudar os estados, tá? Nesse momento de pandemia. Por isso que esse percentual também ele se alargou, tá certo? Comparado aos anteriores. E, gente, agora em junho, a perda de arrecadação não foi tão grande, tá? Ela ficou aqui em 16,62, né? Além do comércio ter se abastecido um pouco mais, o Estado recebeu esses repasses extraordinários, conforme a gente vai ver agora, o que ajudou bastante os cofres públicos cearenses, tá? A perda aqui do ICMS, gente, ela foi em quase 18%. Ela foi bem menor do que o mês anterior e até menor do que abril, né? Então, o que mostra, assim, a gente já estava tendo alguns planos de retomada, né? Muitos restaurantes colocaram delivery, ou seja, movimentaram realmente aí, ganharam mais dinheiro, né? E, consequentemente, a economia girou e os impostos também foram pagos, né? Então, a gente já nota, de fato, assim, uma melhoria nesse mês, né? Outro ponto interessante aqui, o IPVA não caiu. Ou seja, as pessoas honraram, né? Ainda estava na época, se eu não me engano, das últimas parcelas do pagamento do IPVA e os contribuintes realmente honraram com essas parcelas, tá certo? Então, essa variação, ela é bem legal, que ela é bem intuitiva. A gente viu que em abril ele tinha caído quase 26%, né, a arrecadação do ICMS. Em maio foi o pior de todos. E quando a gente chegou aqui em junho, foi quase 18%, ou seja, realmente foi o melhor dos mundos, talvez até superou as expectativas, né? Eu acredito da própria Cefaz, tá? Quando a gente vem aqui para o Fundo de Participação dos Estados, nós temos esses dados aqui que eles são super legais e são realmente aqui o diferencial no mês de junho. De fato, nós tivemos uma queda mais brusca do Fundo de Participação dos Estados, porque, veja, em abril a gente tinha tido uma queda de 2,49%, maio 7,21 e agora a gente foi para 9,42. Realmente foi a maior queda do Fundo de Participação dos Estados, até o momento, né? Inclusive, todos os demais caíram aqui, né? E aqui são os repasses extraordinários, que foi o que alavancou um pouco os cofres públicos, tá? Esse primeiro repasse é referente àquela medida provisória 938 de 2020, tá? Salvo engano, a União disponibilizou ao todo 16 bilhões para os estados, foi até de iniciativa daquele deputado Mauro Filho, né? Essas outras duas também foi o programa de socorro ao Covid, né? Essa daqui do meio foi realmente direcionado para as ações de saúde e assistência social, enquanto essa última foi de livre aplicação, tá? Todos os estados receberam, porém percentuais diferentes, e esse aqui foi a parte que coube para o estado do Ceará, tá? Realmente foi aqui uma ajuda que veio um socorro em ótima hora. Gente, como um plus, eu coloquei aqui esses dois cartoons, digamos assim, que eu encontrei no próprio site do Senado, né? Para a gente também rever alguns conceitos de algumas dicas anteriores, que a gente tinha visto a questão, por exemplo, do Fundo de Participação dos Estados, né? Que ficam com 49% do imposto de renda e do IPI, né? Desses 49%, 21,5% é destinado para o Fundo de Participação dos Estados, 22,5% para os municípios, né? A gente tem aqui as leis que vão determinar como vai ser essa cota, esse dado informativo também, que é a terceira maior transferência de recursos entre os entes, tá? O Fundo de Participação dos Municípios é a segunda maior, porque o Fundo de Participação dos Municípios ficam com 22,5%, mais aquele 1%, depois aquele outro 1%, né? Como a gente viu nas dicas anteriores. Aqui também diz as leis, né, que vão justamente dispor sobre essas cotas, e tem esse esquema bem legal aqui para quem quiser se aprofundar um pouco, né, para ver essa distribuição do dinheiro, tá certo? Bom, gente, aqui é o plus para o pessoal da área fiscal que está estudando aí para a Cefaz Ceará, tá? Eu que fiz essa tabela quando eu também estava estudando. Aqui tem todas as alíquotas, tá? Essas alíquotas já estão atualizadas de acordo com o decreto 33.327 de 2019. Essas estrelinhas, gente, na verdade, elas querem dizer todas as operações, né, mercadorias que estão sujeitas ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, o FECOP.
Aqui ao lado já está quanto cada desses segmentos tem que dispor para o FECOP, tá? Esses artigos aqui de luxo, geralmente, eles têm uma alíquota até maior, inclusive. E aqui também, aqui é a continuação, tá? E aqui são algumas informações adicionais do FECOP, tá? Para quem quiser se aprofundar um pouquinho no assunto. E fim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Eu acho que a prática é muito importante para a gente realmente fixar o conteúdo que a gente vê na teoria, tá? Fora que não deixe de ter um caráter informativo. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para as futuras notificações. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Você pode me contactar pelas minhas redes sociais que estão disponíveis na foto de capa, tá bom? Forte abraço a todos!